Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Mais uma quinta-feira, onde nós nos reunimos aqui para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Esses meses, essas semanas agora, nós estamos trabalhando um pouco o Evangelho de Marcos. E o nosso tema do ano, como está aqui atrás, vai ficar aqui um tempinho, Ide pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos trabalhando o livro de Marcos, um pouco da perspectiva humana de Cristo e de como Cristo lidava com os sentimentos humanos e com as pessoas enquanto ele aqui esteve. Tá? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, sendo usado por ele para levar, pela misericórdia dele, para levar a mensagem do Senhor. E agradeço ao meu amigo pastor Renato pela oportunidade. Convido a quem puder estar conosco na EPI Vila Santa Maria. Domingos nossos cultos são às 10 da manhã, às quartas-feiras às 19h30 a reunião de oração. Nós ficamos na rua Padre Priuli, número 39. Amém? Convido quem puder estar lá. E às quintas-feiras, enquanto Deus permitir, eu estarei aqui às 19h, anunciando a palavra do Senhor, agora essas semanas, no Evangelho de Marcos. Como eu sempre digo, é a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não pode estar no templo. É uma forma de chegarmos até você, mas eu estendo o convite. Em Vila Santa Maria, a Padre Piruli, número 39, domingos às 10 da manhã, quarta-feiras às 19h30. Amém? Vamos orar para iniciar nessa noite. E eu quero pedir para os irmãos estarem orando pela igreja, mas em especial pela Dona Mariana. Dona Mariana é mãe do nosso presbítero Neucir e ela está hospitalizada. Peço que os irmãos estejam orando por ela, para Deus entrar com providência. Amém? Vamos orar. Pai Santo, na Tua presença nós estamos, Deus, nessa noite, para Te louvar, para Te agradecer, para Te glorificar por esse dia, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu sacrifício naquela cruz, pelo exemplo que o Senhor nos deu de como estar e como nos portar diante das pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu estejas nos guiando, que as palavras que saírem aqui essa noite sejam para a Tua glória, para a Tua honra, mesmo sendo, Pai, uma pessoa falha que está falando, mas o Senhor tem misericórdia. E Deus, eu te peço, Pai, nessa noite, que o Senhor tome conta, Pai, da Dona Mariana, da mãe do nosso presbítero Neucir, ali de Santa Maria. Que o Senhor cuide, que o Senhor esteja com ela ali naquele hospital. Que o Senhor esteja, Pai, se for da Tua vontade, operando, Pai, um milagre e cuidando dela. E Deus, que o Senhor possa trabalhar na vida dela e trabalhar na vida da família dela. É o que eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos iniciar mais um dia aqui no livro de Marcos. Hoje nós vamos pegar aqui, tratando da característica de Jesus, um homem como nós, e como Jesus lidava com os sentimentos humanos e com as pessoas enquanto ele aqui esteve. Tá? Hoje nós vamos, durante essas semanas vocês vão ver que eu vou ir e voltar em alguns capítulos. Semana passada nós pregamos sobre a cura do leproso, que fica em Marcos 1, 40 a 45. E hoje nós vamos avançar um pouquinho, depois nós vamos voltar, mas hoje nós vamos avançar um pouquinho. E nós vamos aqui para o capítulo 2, a partir do verso 13. Tá? Eu vou fazer a leitura e aí depois eu vou fazer uma breve explanação do texto. Diz assim: Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentando-se na coletoria, e disse-lhes: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os escribas, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos discípulos: por que ele come e bebe com os pecadores e cobradores de impostos? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores.
Julgamentos. Quem já não ouviu aquela palavra, não julgueis para não serem julgados? Hoje isso é usado de uma forma um pouco leviana demais. Nós tentamos muitas vezes justificar os nossos maus atos e as nossas más ações utilizando essa palavra, né, dos julgamentos. Não julgueis para não serem julgados. E isso acaba meio que criando uma tônica de querer se livrar das culpas, querer se livrar dos pecados, querer se livrar das máculas. E muitas vezes é mesmo. Muitas vezes a gente se esconde através desse texto para fugir dos julgamentos, para fugir dos nossos pecados, para fugir dos nossos deslizes, das nossas falhas. Mas, em alguns momentos, isso é justificado. E Jesus aqui ele dá um exemplo disso. Eu vou explicar alguns termos, mas diz assim: Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele os ensinava. E passando ele viu a Levi, filho de Alfeu. Levi era um cobrador de impostos. Tá? O que eram os cobradores de impostos na época de Jesus? Funcionava assim: você não tinha um boleto de imposto para você pagar, não. O cobrador passava na sua casa e te cobrava de acordo com o humor dele no dia. Então, me dá uma moeda, você não pode mais morar aqui, me dá sua casa. Era assim que funcionava. E eles eram vistos como pessoas que prejudicavam o povo. Muitas deles eram judeus de criação, de famílias judias, mas eles tinham se aliado ao Império Romano e eles passaram a ser cobradores de impostos. E a maioria deles se tornavam ladrões, eles eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade. E uma outra categoria que é citada aqui nesse texto são os escribas e os fariseus. Antigamente, para o contexto geral, só para os irmãos ficarem sabendo, não existia a Bíblia impressa aqui como nós temos hoje, né? Existia uma cópia de um rolo de determinado livro. Então, o rolo do livro do profeta Isaías, o rolo do livro de Gênesis, tinha esses rolos, e eles eram copiados à mão por uns homens que eram chamados de escribas. Esses caras, eles faziam tanto esse trabalho de copiar um rolo que eles se tornavam doutores da lei. Eles decoravam muitas vezes o que estava escrito ali de tanto copiar, mas muitas vezes eles não praticavam. Isso é uma outra categoria de pessoas que nós temos nos dias de hoje, que conhece isso aqui de cabeça para baixo, conhece a palavra do Senhor de cabeça para baixo, mas não aplica, tá? E uma outra categoria de pessoas são os fariseus. Os fariseus eram os sacerdotes das sinagogas no seu tempo. E eles também sofriam do mesmo mal dos escribas. Eles eram pessoas que não praticavam aquilo que estava na palavra. Conhecia, mas não praticava. E Jesus, ele tinha ali essas três categorias de pessoas: o cobrador de impostos e demais pecadores, que a palavra não especifica aqui, mas pessoas que viviam uma vida pecaminosa de acordo com os padrões da sociedade da época. Jesus, ele tinha os cobradores de impostos, eles tinham ali os fariseus e os escribas nessa cena. E uma coisa que é muito interessante de ser notada era como Jesus lidava com sabedoria com essas pessoas. Note-se, ele era Deus encarnado, então ele conhecia o coração das pessoas, mas ele lidava com sabedoria. E quando ele chegou para Levi, ele viu ali uma pessoa que era um cobrador de impostos, era uma pessoa que a sociedade não via com bons olhos, mas era uma pessoa que estava disposta e tinha um coração bom para servir. E Jesus o chamou. Jesus nunca chama ninguém à toa. Quando ele chama alguém, ele conhece o coração dessa pessoa, ele esquadrinha, ele vê o interior, as intenções, o como aquela pessoa é na essência. Não como a pessoa é aqui quando está arrumada, alinhada, bonitinha, não. Como a pessoa é quando ela está na intimidade dela, quando só ela e Deus veem o que está acontecendo ali.
Jesus enxerga esse cenário. E ali ele enxergava isso em Levi. Uma pessoa que queria servir. E Jesus já estava ali praticando o id. E ele chamou, e Levi foi quando ele o chamou. E ele chamou Levi, ele foi convidado para jantar com Levi. E quando ele estava jantando ali com Levi e com outras pessoas, provavelmente eram do convívio de Levi, também alguns cobradores de impostos, amigos de Levi, outros pecadores. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente não quer ter ele só para a gente. A gente quer espalhar para o máximo que a gente puder. A gente quer que as pessoas conheçam o Jesus que a gente conhece, que sirvam o Jesus que a gente serve, que tenham a vida que Jesus nos dá. Não uma vida cheia de prosperidade aqui na terra, como eu sempre falo. Isso são coisas que vêm e vão. Mas uma vida de certeza que Ele está conosco nos problemas, que Ele está conosco nas tribulações, que Ele está conosco nas dificuldades, que Ele está conosco até o final das nossas vidas, e depois do final das nossas vidas, a gente vai estar com Ele. E quando a gente encontra essa verdade, quando Cristo estilhaça as nossas defesas e a gente entende a grandeza dEle, o senhorio dEle, a gente quer espalhar. E Levi não foi diferente. Ele chamou várias pessoas. Olha, Jesus vai jantar na minha casa. Jesus vai jantar na minha casa. E as pessoas estavam ali. E os escribas e os fariseus, pessoas que não praticavam aquilo que estava na lei, que conheciam muito isso aqui, mas que não praticavam o que está escrito aqui. E uma das coisas é a misericórdia. É entender que todo pecador tem uma chance perante Deus, se arrepender e confessar o nome de Jesus. Eles não conheciam isso. Eles não praticavam isso. E eles cobram ali. Quando os escribas, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os cobradores de impostos e os pecadores? Por que esse cara fica falando com pessoas que não fazem parte do nosso convívio? Por que esse cara fica falando com pessoas que não fazem parte da igreja? Por que esse cara não vive só para estar dentro da igreja física, das quatro paredes? Por que esse cara fica por aí com pessoas que não são crentes? Entenda, eu não estou justificando atitudes que essa pessoa possa ter. Uma coisa é eu estar no meio de pessoas não cristãs, de pessoas não crentes, e com o meu testemunho, com a minha vida, eu mostrar que eu sou diferente. A ponto das pessoas verem, ele é diferente. Ele está com a gente, mas ele não toma parte de determinadas atitudes nossas. E Jesus aqui, ele dá uma resposta muito sábia. Eles vieram com arrogância, eles vieram com ignorância, eles vieram com orgulho. Nós somos os escolhidos de Deus. E Jesus vem aqui dizendo: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim não para os justos, mas sim para os pecadores. E esse aqui é um segredo muito interessante. Jesus, um homem como nós, enquanto esteve aqui, ele era sábio. E ele era humilde. E ele entendia qual era a obra dele nessa terra. Ele não veio para os mestres. Ele não veio para os doutores. Se esses fariseus e escribas nessa hora tivessem falado: nós estamos errados, e reconhecessem que eles estavam diante do Messias, eles teriam sido salvos e teriam sido perdoados. Mas a altivez do coração deles, o orgulho deles: eu conheço a lei, eu conheço a Bíblia, eu sou pastor há 30 anos. Não é qualquer um que vai me ensinar. Se eles tivessem tido a humildade de reconhecer que era o dono da vida que estava ali falando com eles, eles estariam salvos. Mas o orgulho não deixou. E quantas vezes o nosso orgulho, hoje, mesmo nós estando na igreja há meses ou há anos, nos cega a ponto de a gente às vezes não se importar com o que nós devemos fazer e o como nós devemos servir. O como nós devemos nos portar. E Jesus, ele fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes e para os pecadores. Tem um mundo doente aí fora. Tem um mundo doente precisando disso aqui. Ide
e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso tema esse ano na IPI Santa Maria. E é isto que eu encontro aqui e em várias outras passagens do livro de Marcos e dos outros evangelhos. Jesus, Deus que se fez homem, vindo à terra e mostrando como é que se pratica o ID. Eu não vim para os sãos. Eu não vim para aqueles que se acham os donos da razão. Eu não vim para aqueles que se acham melhores que os outros. E ele veio, será para isso? Ele não veio. Ele veio para pessoas que não são cristãs porque se sentem melhores que as outras, mas são cristãs assim como eu, porque sabem, assim como eu, que são os piores. Como Paulo fala lá na frente, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo diz isso, quanto mais eu. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para aquele drogado que está na esquina e ninguém tem coragem de falar do evangelho para ele. Ele veio para aquela mãe de família que teve as esperanças destruídas por um marido ou por alguém que a abandonou e deixou ela com filhos pequenos. Ele veio para o cara que levanta 5 horas da manhã para trabalhar todo dia e não consegue comprar no final do mês 1 quilo de carne. Ele veio para curar um mundo que é doente. Não com bens, não com dinheiro. Ele pode. Ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser transformar alguém numa pessoa milionária, da noite para o dia ele transforma. Mas isso não é uma promessa. Isso é uma coisa que ele pode fazer porque ele é Deus. A promessa que ele deixa para nós é: você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter aflições, mas você vai ter bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com você. Eu morri naquela cruz, eu ressuscitei para que você pudesse, depois dessas lutas todas, estar aqui comigo. Enquanto nós, cristãos, não entendemos que o nosso paraíso não está aqui, nós vamos sofrer, padecer e alguns de nós nos acharmos melhores que os outros. Não é isso que nós somos. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se esses homens, esses escribas, esses fariseus entendessem que o pecado deles, de conhecer a palavra, de entender como Deus agia, mas tem entendimento cego pelo orgulho, pela altivez, pelos cargos. Eu uso um terno bonito e eu sento no púlpito, eu tenho um título que vem antes do meu nome, então eu sou mais. Engano. Vaidade, tudo é vaidade. Jesus, nessa pequena frase, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele quebra isso. O mundo precisa de mais pessoas que entendam que Cristo não veio para os sãos, que ele veio para os doentes. E que existe um mundo doente, um mundo de podridão, um mundo que precisa ouvir esse Cristo. Os levis que estão por aí e precisam de alguém que fala: siga esse Cristo. Venha. Esse é o nosso papel. O ID é o nosso papel. Como eu falo toda semana, se eu estou falando com algum crente de internet que fica pulando de vídeo em vídeo, tá na hora de você acordar, cara. Tá na hora de você sair dessa mesmice, desse marasmo e procurar seguir o caminho correto que Deus tem para você. Muitas vezes vai ser um caminho de luta, vai ser um caminho de sofrimento, mas é o caminho que Deus tem para você. Eu estou trilhando o que Ele tem para mim, com tropeços, muitas vezes contra a minha vontade, mas eu estou trilhando o caminho que Ele tem para mim. Errei muito, ainda erro, mas entendo que existe alguém que não veio para os sãos, que veio para os doentes. E isso não é bengala para a gente continuar errando, tá? Como dizia, eu sempre cito ele, meu primeiro pastor, o pastor Otávio: erre sempre, mas erre erros novos. Não fique errando os erros antigos, porque aí já não é erro, aí é caráter. Entenda que Cristo não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Doentes como nós, que temos as nossas ansiedades, as nossas frustrações, muitas vezes as nossas doenças físicas,
que a gente não entende, mas que Deus entende e cuida. E como ele disse para Paulo, a minha graça te basta, é isso que ele fala para a gente dia após dia. Quando a gente acorda para enfrentar as nossas dificuldades, quando a gente dorme pensando nelas, quando a gente vê esse mundo doente de pessoas passando o tapete uma nas outras, a gente entende que Deus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E existe um mundo doente precisando de nós. E de pregar. Deus transformou a sua vida. Seja um agente transformador para outras vidas. Não seja como o escriba e o fariseu que fica parado condenando. Vai e faça o que Deus te ordenou. Ide. Que Deus abençoe a sua vida. Se nós pudermos ajudar você, se for fácil para você, esteja conosco na IPI Santa Maria. Eu tenho estado lá menos do que eu deveria, menos do que eu queria. Mas os dias não estão tão fáceis. Mas Deus cuida. Esteja conosco, IPI Santa Maria. Rua Padre Priuli, número 39, domingos às 10 da manhã, quartas-feiras às 19h30. E enquanto Deus permitir na sua misericórdia, às quintas-feiras às 19 horas nesse espaço aqui. Essas lives ficam salvas depois. Se você está vendo esse vídeo hoje ou daqui anos, espaço-tempo é do Senhor, entenda que você é uma pessoa que precisa de Deus. Criou-se uma lenda. Deus precisa de você. Não, Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus. Você precisa dele. Você precisa de Deus. Deus ele não precisa de ninguém. Mas você precisa dele. E as pessoas, os doentes para as quais esse Jesus veio, precisam disso aqui. De pessoas que vivam para isso aqui. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe a sua vida. Se nós pudermos te ajudar, esteja conosco em Santa Maria, como eu já falei, com a Padre Pirulli, número 39, domingos às 10 horas, quartas-feiras às 19h30. Mas, se você não puder estar conosco lá, esteja numa igreja bíblica, uma igreja que prega o Evangelho do Senhor. Pare de caçar pastor, profeta pela internet, cantor pela internet. Viva uma vida no Evangelho de Deus. E eu garanto para você que você vai ter diferenças. Não materiais, mas diferenças no teu coração, na tua mente, na tua forma de enxergar o mundo, na tua forma de enxergar as pessoas, de ajudar as pessoas, de não se sentir maior do que ninguém, porque ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E tem um mundo doente precisando de nós, que temos a vida transformada por ele. Se você é uma dessas pessoas, como eu fui e ainda sou, reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. Dobre os teus joelhos agora, não espere esse vídeo terminar. Confesse a esse Cristo que você precisa dele. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e venha para esse lado, onde depois, além do rio, depois de tudo, nós estaremos com ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. Pai Santo, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque no meio dos doentes o Senhor levanta aqueles que trabalham e cuidam, Senhor. O Senhor, como disse para esses fariseus aqui, o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. Existe um mundo doente precisando de Ti, precisando do Teu Espírito. Nos dê coragem, Pai, para cumprir o Teu ID. Nos dê coragem, Senhor, para cumprir essa missão que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nos dê a Tua sabedoria e o Teu discernimento de saber lidar com pessoas arrogantes, fúteis, que só querem saber dos seus próprios interesses. Transforma a Tua igreja, Pai. A Tua igreja, Pai, precisa voltar na sua totalidade a ser sal, a ser luz. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor levante, Pai, os Teus servos, para que esse país, para que esse mundo possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Trabalhe as nossas vidas e nos instrua. Mais uma vez eu coloco no Teu altar, Senhor, assim como no começo, a Dona Mariana, mãe do nosso presbítero Neuci. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide dos enfermos de corpo e de alma, Pai. E que o Senhor possa estar conosco, nos conduzindo nas aflições do mundo, para que nós estejamos conosco aí, contigo ali, além do rio, quando chegar o momento, Pai. Toma conta de nós. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Com a Padre Pirulli, número 39, IPI Vila Santa Maria. Se você puder, esteja conosco, domingo às 10 da manhã, quartas-feiras às 19h30, e enquanto Deus permitir, aqui nas quintas-feiras às 19 horas, levando um pouquinho da palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe o seu restante de semana, te dê uma boa noite, fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.